Nesse clima, nessa atmosfera, abra a tua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 20. Versículo de número 10. João, capítulo 20, versículo de número 10. Aleluia. Vou fazer um pedido a você nesta noite de domingo. Coloque toda a tua atenção, A palavra de Deus é o Deus revelado a nós. A palavra de Deus é o pão, é o oxigênio, é a vida de Deus. Então, coloque toda a atenção, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino e para o nosso proveito foi escrito. Eu tenho por hábito de marcar a Bíblia, de sublinhar, de anotar. E este pequeno texto, além de colorir, eu sublinhei, eu botei lá um círculo em torno do versículo 10. Fiz lá um contorno, sublinhei e depois eu colori para ficar muito claro. É a palavra de Deus e há um sentido, há uma razão para isso. Vamos fazer essa leitura? 1, 2, 3. Os discípulos voltaram para casa. Pai querido, esta é a tua palavra, Pai. E somente o teu Espírito Santo é capaz de tocar no íntimo e no profundo de cada um de nós. Estamos hoje aqui, Deus, expostos à tua presença. Ó Deus, estamos aqui diante da tua majestade. Tu tens poder de entrar no íntimo de cada um aqui e mudar, ó Deus, de maneira definitiva, todo o quadro. Faz isso hoje, Pai, com temor e tremor, a começar por mim, ó Deus, e que ninguém fique de fora, em nome de Jesus. Dizemos amém, amém. Tome o seu lugar. Bíblia aberta nesse texto. Evangelho de João, capítulo 20. Capítulo 21. Ele conclui o quarto evangelho. Mas não apenas conclui o quarto evangelho. Capítulo 20, capítulo 21, ele registra uma grande, monumental crise. E quando a gente lê esse versículo 10, a gente não pode correr o risco de não perceber a dimensão, o peso que esta palavra tem. Voltar para casa. O texto aqui, ele é muito preciso, porque ele diz que quem volta para casa não é qualquer um, ou quaisquer um. Quem volta para casa aqui no texto são os discípulos,
os discípulos de Jesus. E de maneira muito lacônica, diz, e os discípulos voltaram para casa. Mas essa colocação, ela exige de nós, de mim, de você, algumas perguntas que a gente sempre deve fazer. Como voltaram para casa? Por que voltaram para casa? De que maneira voltaram para casa? Porque aí muda tudo. Muda tudo. Como voltaram? Por que voltaram? De que maneira voltaram? Qual o estado pessoal desses discípulos? Como estavam? Como se sentiam? Em que nível de carga emocional? Como voltaram para casa? É importante saber isso, porque daqui a pouco, daqui a alguns minutos, todos nós também vamos voltar para casa. Todo mundo aqui vai voltar para casa. Mas como vamos voltar? Há uma maneira de voltar para casa, que é voltar radiante, cheio de alegria, cheio de entusiasmo, cheio de fé, cheio de esperança. Essa é uma maneira bacana de voltar para casa. Empolgado, entusiasmado. Voltar para contar para todo mundo em casa o que Deus acabou de fazer, o que aconteceu, o que Deus fez, a maravilha que Deus realizou. Essa é uma maneira ótima, maravilhosa de voltar para casa. Mas existem outras maneiras que não são boas. E esse texto aqui é uma lástima. Esse texto aqui é uma lástima, é uma tragédia. Eu diria quase que é uma ruína. Os discípulos voltaram para casa. Quando eu tomo essa palavra e eu coloco esse texto dentro do contexto, essa afirmação é muito triste. E Deus nos trouxe hoje aqui para que a gente consiga entrar numa dimensão ou viver algo de Deus, que quando voltar para casa, vamos voltar diferente. Vamos voltar felizes, alegres. Amém? Por isso. Versículo 10, os discípulos voltaram para casa. Vamos então conhecer como isso aconteceu. Presta atenção. Capítulo 20, versículo 1. Vamos conhecer isso. Lembre, o texto inicial é: os discípulos voltaram para casa. Como? Aniquilados, arrasados, frustrados, tristes, desorientados. E eu não quero que você volte para casa hoje assim. Deus não quer que você volte para casa hoje assim. Posso ouvir um amém? Diga assim: decido voltar para casa diferente. Deus nos trouxe aqui para falar isso hoje. Deus nos trouxe aqui para tratar disso hoje conosco. Nós não vamos ser parecidos com o versículo 10. Eu declaro, você não vai ser parecido com o versículo 10. Em nome de Jesus. Declara isso. Começa a chamar a existência. Esta palavra é um rema de Deus. É um rema. Então, quando eu isolo o texto, os discípulos voltaram para casa, e eu isolo do contexto, aparentemente, ou falsamente, bacana, voltou para casa, bacana. Mas como voltou? Em que estado voltou? Como voltou?
Versículo 1, para você entender a tragédia do versículo 10. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Então é hoje. Esse texto fala de domingo. Esse texto é de hoje. No primeiro dia da semana. A gente podia botar no domingo, bem cedo, enquanto ainda estava escuro. O sol ainda não tinha nascido. Vamos imaginar alguma coisa em torno de 4 da manhã. O sol vai nascer 5 e pouquinho, 4 e pouco da manhã. Domingo, hoje, 4 e pouca da manhã. Bem cedo, ainda escuro. Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Maria Madalena e suas companheiras compraram aromas, compraram perfumes. Jesus morrera na sexta-feira. Foi pendurado na cruz. E as mulheres de longe viram a cena desesperadora. O dia escureceu, um eclipse veio sobre a terra, as pedras racharam, um pânico geral. A igreja, os discípulos estão vivendo a pior de todas as crises. O Messias, o Nazareno, pendurado numa cruz, uma coroa sobre sua cabeça, o sangue escorrendo, sendo açoitado e colocado entre dois marginais, facínoras. Sexta-feira, ele morre no mesmo dia, tiram ele do madeiro e colocam ele numa sepultura de José de Arimateia. Uma sepultura nova, nunca tinha sido usada. Um senador da república, tocado pelo Espírito de Deus, eu tenho uma sepultura minha, e eu oferto a sepultura. E colocaram o corpo de Jesus enrolado num lençol, naquela sepultura, um buraco na rocha. Depois rolaram uma pedra imensa, talvez mais de 1 tonelada, rolaram aquela pedra sobre aquele buraco. Depois colocaram um selo naquela pedra, um selo, um cimento, para que não houvesse a possibilidade daquilo ser tirado. Depois colocaram guardas ali, e ainda espalharam uma mentira. Tome em conta, vigie a sepultura, para que nenhum cristão, discípulo, algum biruta, venha roubar o corpo dele. A sexta passou, a madrugada toda do sábado, o sábado inteiro passou, e quando o sábado está terminando, e está entrando o domingo entrou, 1 minuto de domingo, 1h da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 3h30, 4 da manhã, Jerusalém está silenciosa, Jerusalém está taciturna, Jerusalém está triste, toda a cidade está no conflito, na maior crise de todas. Aquele homem foi morto no meio de bandidos, que fez tantas maravilhas, tantos milagres. Mas numa residência, um grupo de mulheres valorosas, mulheres de Deus, elas estão inconformadas, e elas decidem comprar aromas, perfumes, elas investem uma boa grana, compram perfumes, aromas, e decidem sair de suas casas naquela madrugada, atravessar a cidade que está deserta. Há um pânico, há uma nuvem como que de terror naquela cidade, porque o Cristo foi morto e exposto diante de todo mundo. E lá vão elas. A temperatura é baixa, há um frio cortante, e diz o texto que quando elas chegam naquele local, fora da cidade, o túmulo é colocado fora. Quando elas chegam naquele local, o texto diz que viu que a pedra da entrada tinha sido removida.
vão se aproximando. E quando se aproximam daquele local, presbítero Alex, sobe aqui, por favor. Empurra aquela porta ali. Aquela porta que vai para a sala de instrumento. Empurre ela com a mão. Quando elas caminham para aquele local, olham para a pedra, não, entra para dentro, fica dentro abre a porta. Elas olham para aquele local e vê que a porta está aberta. A pedra foi rolada. Uma pedra imensa, toneladas. Porque quando elas saem de casa, elas discutem entre si quem vai remover a pedra. São apenas mulheres. Tem perfumes, tem aromas, mas elas não têm absolutamente nada para remover aquela pedra. Aquela pedra precisaria de muitos homens, de muita força brutal. E elas não têm. Preste atenção nisso hoje. Preste atenção. Elas não têm nenhuma ferramenta, uma dinamite para explodir. Elas não têm nada. Mas elas vão. Perfume, um frio, à noite sobre a cidade. Quem vai remover a pedra? Quem vai? Mas elas vão. Elas precisam que a pedra esteja fora do lugar para colocar os perfumes em Jesus. Lembre que ele foi pendurado na cesta. O corpo dele, a vida já foi inerte, e o mau cheiro, o odor, vai ser acentuado. E elas não admitem que aquele corpo morto tenha um odor desagradável. Elas vão derramar muito perfume sobre aquele corpo. E quando elas chegam, elas veem que a pedra não está na porta. O lacre foi quebrado. A pedra foi rolada. A porta está aberta. E elas viram que a pedra da entrada tinha sido removida. Versículo 2. Correu ao encontro de Simão, Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o quê? Calma, não dá aleluia agora não. Não, isso é muito sério. Elas saíram de madrugada com perfume, foram até o local querendo colocar perfume no corpo de Jesus. E quando chega, elas olham que a pedra saiu do lugar. E quando elas veem a pedra fora do lugar, elas entram em pânico, correm de volta a Simão Pedro, e diz assim: tiraram do túmulo o quê? Diga assim: a crise nos leva a ter deduções que não são verdadeiras. A crise nos leva a ter deduções que não são verdadeiras. A propagar deduções que não são verdadeiras. Olha o que elas dizem. Pessoas bem intencionadas. Você acredita que essas mulheres estavam altamente bem intencionadas, sim ou não? Mulher crente, fiel. A primeira verdade desta noite: guarda o teu coração para não tomar decisões erradas, deduções erradas. A crise nos expõe a deduções erradas. A crise nos expõe a deduções precipitadas. Grife essa expressão: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Tiraram. Maria, mulheres, quem disse isso para vocês? Mulheres, quem disse isso para vocês? Hoje diríamos que foi uma fake news. Quem disse isso para vocês? Mas por que disseram isso? Porque viram a pedra fora do lugar.
Mas como? Como? O fato de ver a pedra fora do lugar não daria a elas e não dá a nós a autoridade de dizer, roubaram o corpo e eu não sei onde colocaram. Você está entendendo até aqui? Amém ou não amém? Diga assim, a crise nos expõe a deduções erradas. Deus te trouxe hoje aqui, porque Deus quer acertar algumas coisas. E a primeira coisa que eu preciso que Deus acerte, é que você faça comigo uma oração. Presbítero Alex, obrigado. Eu quero que você faça uma oração comigo hoje. Irmãos, não é fácil pregar para a mesma igreja, em cultos contínuos. Ah, irmãos, é um desespero, porque tem que cavar o coração de Deus o tempo todo. E Deus mandou que eu faça alguns atos proféticos hoje. Eu quero que você faça comigo uma oração, diga assim, Senhor Deus, afasta do meu coração, da minha mente, deduções falsas. Deduções falsas. Deduções falsas. Eu tenho que tratar isso, deduções falsas. Elas viram. E porque viram, deduziram falsamente. Aquele congelamento que houve no Brasil, daquela ministra Zélia, lembra? Eu soube de um caso, naquela época eu era empresário, eu quase morri também. Era a época do overnight, e a nossa empresa tinha um faturamento alto. E todo mundo terminou aquele dia tranquilo. Inflação. Todo dia antes de terminar o trabalho, a gente ligava para o banco e fazia aplicação do overnight. Era um investimento que girava naquela madrugada para o dia seguinte. E quando ligou-se o jornal da TV, o repórter anunciou, o governo congelou todos os valores. Ao limite, só pode sacar, o limite me parece que era 50 e poucas coisas. Por bondade de Deus, eu tinha uns pouquinho mais que isso. Mas tinha gente que tinha muito mais que eu. E um fato naquela semana mexeu com o meu emocional. Um patrício, dono de comércio aqui no Brasil, várias lojas, padaria, várias lojas. Depois de trabalhar anos no Brasil, ele resolveu vender tudo e voltar para a terrinha mãe, voltar para Portugal. Tudo, todas as casas ele vendeu, depositou no banco. Voltaria para Portugal, agora com tudo que ganhou no Brasil, para fazer o resto da sua vida. Ele estava sentado no sofá da casa, e quando o governo deu essa notícia, ele deu um grito, Maria, ela correu para a sala. Ele disse, perdemos tudo. O governo confiscou tudo. Ele lembrava de Salazar, lá de trás. O governo confiscou tudo que nós construímos na vida. Ela, ocupada nos fazeres, não entendeu a dimensão do problema. Ele disse, Maria, tu não entendeu. Nós estamos pobres, perdemos tudo. Tudo que nós trabalhamos anos no Brasil, nós perdemos com essa decisão. Esse homem foi no quarto, pegou uma arma e tirou a própria vida. Ele não foi o único. Dias depois, com o andamento, a grita da população, a coisa foi criando novos escapes, e foi criando novos escapes. Não, se você tiver dívida, você pode pagar a dívida com isso, com aquilo. Foi criando ferramentas para resolver. Mas o dano primeiro, irreversível. Eu estou citando um dano. Houveram centenas e centenas. A gente vê uma coisa no meio da crise,
E a gente fica vulnerável, com pouca proteção no emocional. E a gente faz isso. Veja, ela saiu de casa no melhor propósito. Se nós entrevistássemos ela, uma vizinha acordada, ô Madalena, Maria, você indo para onde? Vamos levar perfume para colocar no corpo de Jesus. A crise está na cidade, o país está paralisado, o Messias foi morto, o Messias foi pendurado no madeiro. Mas quando ela vê aquilo, ela diz: roubaram o corpo, levaram ele, e não sabemos onde o colocaram. Sequestraram o corpo de Jesus, levaram um cadáver. E elas voltam correndo. Lembre comigo, vá nesse timeline comigo. É domingo, ainda escuro. Guarda isso, hein? Domingo ainda escuro. Elas voltam correndo e encontra Pedro e os demais e dá essa notícia para eles. Eles já estão apavorados, em pânicos também. Porque o fato impossível aconteceu diante deles. O Cristo, aquele que curou os cegos, expulsou demônios, aquele que venceu legião, aquele que fez paralítico andar, aquele que fez coisas gloriosas, foi morto no meio de dois facínoras. O texto diz, quando eles escutam isso, versículo 3, Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Versículo 4, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. E teve medo. Versículo. Então Simão Pedro chegou e entrou. Chegou depois. Chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho. E notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado. Organizadamente. Foi dobrado o pano. E dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. O outro que chegou primeiro, que correu mais, ele entrou agora. Estou falando do domingo ainda escuro. Ele entrou. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. Creu em quê? Creu em crer. Em quê? Creu na dedução, na narrativa que lhe foi o quê? Que lhe foi o quê? Contada. Narrativas se propagam. Não fui eu que fiz esse texto, não. Foi Deus. Narrativas se propagam. Narrativas falsas. Creu em quê? Em que ele creu? Diga assim, na narrativa que as Marias contaram. Qual foi a narrativa? Roubaram o corpo e eu não sei onde colocaram. Isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia? Ou não está? Está na Bíblia. Entrou, viu e creu. Creu o quê? Que roubaram o corpo. Roubaram o corpo. Versículo 9. Pois até então não haviam compreendido diga assim, as narrativas colam em nós por uma razão. Não é porque são bem contadas ou não bem contadas. A narrativa cola em você porque falta uma confiança inabalável na palavra. Dá cor nisso aqui.
Pois até então não havia o que compreendido o que hás. No meio de uma crise, irmãos, segundo pedido que eu te faço, ore todo dia dizendo: Senhor, me dá entendimento na palavra. Me dá entendimento na palavra. Me faz entender a palavra. A igreja não se move por nada. A igreja se move pela palavra. A igreja não se move por nada. A igreja se move pela palavra. Eu vou repetir, a igreja se move pela palavra. Porque a fé, irmãos, é loucura para os que perecem. A igreja se move pela palavra, a igreja se move pela palavra. A igreja se move pela palavra. Você não deve faltar aos cultos dessa igreja, porque são cultos proféticos. Quinta-feira pregou um amigo, que já foi até aqui de Bom Sucesso há anos atrás, um querido, pastor Josué. E deu aqui um testemunho que eu conheço, porque conheço a família dele toda, mas eu não sabia do detalhe. Olha como é a coisa. Eu sempre achei que ele fosse um cara muito bem abastado. Muito bem abastado. Essa era a minha dedução, sem saber o lado da história. 2 filhos, um casal abençoado. E os 2 filhos estudaram na escola americana aqui no Rio de Janeiro. Escola americana aqui no Rio de Janeiro. A taxa para um filho estudar, hoje está em torno de R$7.000 por mês. Mas além disso, tem uma bolsa que você tem que aportar. Uma bolsa, você tem que fazer aportar um valor. Na época era R$12.000. Então você quer fazer a matrícula, você faz um aporte de R$12.000 e paga um carnê de R$7.000. É uma escola americana, dentro da didática americana, é linkada e é dentro do protocolo do Ministério de Educação dos Estados Unidos. A carga horária, as matérias, tudo. É como se você estudasse na América. É uma escola quase que um semi-internato, porque você chega de manhã, toma café, almoça, lanche, é no horário dos Estados Unidos. É quase que o dia inteiro na escola. Esse rapaz veio de Japeri, engenheiro pedreira, esse pastor. E por alguma coisa ele botou no coração que queria que os filhos dele fossem educados no inglês. Botou no coração e começou a orar. Queria que os filhos estudassem numa escola bilíngue. Bilíngue não, lá só inglês a escola. E foi lá no colégio. Foi lá, se apresentou. E disse que era pastor e que tinha 2 filhos, e o sonho deles era que os filhos estudassem lá. E o americano falou: tudo bem, ótimo, bem-vindo. Deu para ele as 2 fichas de inscrição, preencha aí. E preencha tudo e traz de volta. Preencher é 0,800, ele preencheu. E quando levou lá, ele falou assim: olha, tem que fazer um pagamento de 12.000 para cada aluno, e a prestação, na época não era 7.000, na época era 4.000. Ele disse: mas eu nem ganho isso. Então, o senhor está fazendo o que aqui? Não, é que eu orei. Ele orou, irmãos, e Deus deu a ele um sonho, uma visão. Que ele estava numa mesa, cercado de homens importantes, cheio de papéis para assinar. E entrava um homem pintoso, grande, botava meia cabeça por fora da porta, olhava assim e dizia assim, balançava, dizia assim com a cabeça. E ele começou a falar: mas eu não ganho para isso, eu não tenho dinheiro para isso, eu sou pastor, eu não ganho. Mas então, senhor, o que você está fazendo aqui? Vai embora para casa. Não tem como. A escola não tem bolsa, a gente não trabalha assim. Aqui é uma escola americana no Brasil. Mas eu quero, Deus mandou eu vir. Senhor, teimoso, vai embora. Aí ele insistiu, vai lá. Aí foram falar com o diretor, com o contador.
mandou a seguinte resposta: tá, manda ele fazer uma oferta, quanto ele pode pagar? Lembra a casa Ricardo Eletro? Manda ele escrever quanto ele pode pagar. Aí ele ligou para a esposa dele, uma grande dentista: filha, quanto eu posso oferecer? Ela falou: R$ 500 para cada aluno. Ele ficou, eu falei assim, aqui eu não vou nem botar no papel, eu não vou fazer isso. Isso é uma oferta, vai me mandar prender. A escola aceita 500, não. Ele falou, não, e tentando. Entra um americano já assim, já de paciência cheia, para cortar o assunto. O senhor faz o quê? Eu sou pastor. O senhor ganha quanto? Não ganho como pastor, eu tenho um trabalho, mas eu faço a obra de Deus por amor. Tá, e quanto o senhor ganha? Eu sou militar, sou da naval. O que é naval? O americano perguntou. Aí ele pensou, eu sou mariner. O homem falou assim, você é mariner? Sou fuzileiro naval. Eu também sou mariner. Acabei de deixar a corporação americana. Me aposentei e vim ser diretor aqui da escola. Eu gosto muito das operações com brasileiros que fizemos, as chamadas UNITAs. A gente trocava broche, trocava tudo. Eu gostava dos marines brasileiros. O ambiente já mudou. O ambiente já mudou. Lembra que eu disse que a mulher dele falou, a esposa falou, o máximo que a gente pode pagar do orçamento é R$ 500 para cada aluno. Voltaram lá, o homem voltou e disse assim, o senhor pode pagar 400 por aluno? O senhor pode pagar 400 por aluno? Ele, quase que ele pega, eu posso pagar aqui? Não, posso pagar 400. Os dois se matricularam, a menina ainda estuda. O garoto terminou com tanta excelência, que o filho dele, já esteve aqui várias vezes na igreja, hoje faz medicina, numa das 10 maiores universidades de Nova York, a NIAC, medicina. E chegando lá com bolsa de 70%, um milionário americano morreu, e eles têm essa mania, e doou a herança, $300 milhões para a universidade. A reitoria chamou, quem são os melhores alunos? Tem uns aqui, uns asiáticos, tem um brasileiro que o garoto é brilhante, bolsa de estudo. Agora vai estudar de graça. Amados, o que levou esse homem a fazer uma loucura dessa? E numa coisa impossível, e pedir algo impossível. Ele foi movido pela lógica. Ele foi movido pela lógica. Ele foi movido pela razão. Foi movido pela ciência. Não! Eu digo não! Foi movido pela fé. Segura isso hoje! Ou troca de pastor! Deus nos chamou para viver pela fé. Deus te chamou para viver no sobrenatural. Sobrenatural! 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 Eu não quero passar um dia sem isso. Sabe quanto vale essa propriedade hoje? Vale milhões, milhões e milhões. Nós conseguiríamos comprar isso hoje? Não! Mas nós compramos, porque Deus deu uma palavra. Deus te chamou para se mover pela fé. Deus te chamou para se mover pela fé. Você se move pela fé. Cuidado para o diabo não roubar isso de você. Você se move pela fé. Você se move pela fé. Você se move pela fé. É pela fé. Cuidado com deduções falsas. E a dedução ela foi propagada por quem? Por mulheres de Deus. Mulheres de Deus. Que estavam num propósito de Deus. Elas estavam indo para um baile? Voltavam de um baile? Não. Mulheres de Deus, santas de Deus. Mas a crise faz isso. Elas viram a porta aberta e deduziram. Deixa eu contar aqui. Minha mãe não está aqui hoje, então ela ia confirmar isso hoje.
Eu já morei, há anos atrás, na rua Monsenhor Brito, número 7. Sabe onde é Monsenhor Brito? Quem sabe? Não é aqui não, é aqui, ó, aqui atrás. Aqui atrás. Morava 2 casas antes da casa da Estefânia, mãe de pastor Maurício. Minha casa era uma casa top, ainda está aí hoje ali. Uma casa de 2 andares de alvenaria, casa, era tipo assim, era a mansão aqui da Monsenhor de Brito. Minha mãe foi na feira, do outro lado, rua Umbolde, o General Gallieni, lá do outro lado da linha do trem. Nos deixou em casa sozinho, brincando em casa, eu e a Liane, minha irmã. Eu cheguei na janela e olhei o portão da casa aberto. Sabe o que eu deduzi? Que tinha entrado um ladrão. Eu pulei da janela do 2º andar e corri feito um louco até a feira, gritando pela minha mãe: mãe, 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 mãe. Graças a Deus minha mãe não sofre do coração. Meu filho, o que foi? Entrou ladrão lá em casa. Minha mãe largou o carrinho de compra, veio feito doida comigo, até chegar em casa. Chamou os vizinhos, porque tinha um ladrão dentro de casa, e podia estar com a minha irmã. Os vizinhos entraram, procuraram tudo. Não tinha ladrão nenhum, irmãos. O portão não tinha tramela. Passou algum cachorro, bateu, ele abriu. Eu deduzi essa loucura. A gente deduz coisas bem intencionados. Deus te trouxe hoje aqui, porque hoje é um dia de você virar essa chave. Último dia de fevereiro, você vai virar essa chave. Você vai virar essa chave. Você vai virar essa chave. Quarta ou terça-feira passada, atendi uma amada dessa igreja. Acabou o culto, falei: pastor, preciso falar com o senhor uma coisa. Eu estou mal. O que foi, minha irmã? Pastor, eu fiz um exame normal que eu faço todo ano. E a pessoa que me examinou disse que eu estou com câncer na mama. Gravíssimo. Pastor, meu mundo. Eu falei: a irmã sente alguma coisa? Nada. Nada. Mas a irmã escuta um negócio desse e entra num parafuso desse, irmão. Pastor, desmontou. Falei: minha irmã, vá em 10 outros especialistas, sem falar nada, começando do zero. E se as 10 outras palavras baterem na mesma direção, aí a gente começa a pensar num tratamento. Porque o diabo usa palavras e diagnóstico para te arrebentar. O problema é que a igreja hoje, ela está sendo movida pela TV. Esse é o teu problema. Esse é o teu problema. Desliga essa miséria antes que seja tarde demais. Não acorde o dia vendo aquele negócio, não. Não faça isso. Mulheres de Deus, vê uma porta, uma pedra fora do lugar, deduziram, roubaram o corpo, não sabemos aonde está. Quem falou isso para elas? Quem disse isso para elas? Quem? Mas como são mulheres de Deus, elas voltam e contam para os crentes, e os crentes também acreditam. Por que acreditaram? Pois até então não haviam compreendido. Porque não havia compreendido a palavra, o que falam, ele acredita. Eu posso passar aqui hoje uma vigília, contando para você, fatos, não do outro não, da minha vida, casei e fui morar de aluguel, rua Pereira Landim, 76 fundo, uma meia água de telha, que chovia dentro, que tinha que botar panela. Minha esposa está aí, pergunte a ela. E ela reclamando, porque chovia na cama, chovia,
Era uma casa em L, nunca vi uma casa em L. Já viu uma casa em L? Nunca more, uma coisa de louco. O cara que fez tinha minhoca na cabeça, ou usava droga. Sabe, um L é assim, do lado de cá tinha sala e quarto, do lado de cá tinha cozinha e banheiro. Só tinha um problema, para ir para o banheiro tinha que sair do quarto, da sala, vir no quintal e abrir a outra casa. Agora imagine você, de noite, para ir no trono. Em pleno século XX, eu tinha que ter, sabe o quê? Uma coisa chamada urinol, mais conhecido como pinico. Porque 2 da manhã, dava medo, abrir a porta da sala, sair no quintal, atravessar o quintal, abrir a porta da cozinha e entrar para o banheiro. Dava medo. E quando estava chovendo, o quintal não tinha cobertura. E eu, um crente fiel, por bondade de Deus, sempre fui apaixonado e quero morrer apaixonado pela causa de Deus. Todo domingo na pesqueira, houve uma ministração de fé, e eu disse, isso é comigo, Deus está me empoderando, Deus está me dando fé. Eu tinha assinatura do jornal da cidade, não vou nem falar a marca dele, porque hoje virou uma fonte de mentira do diabo. Saí da escola dominical, era meu caminho, passava, comprava um franguinho assado, aquele franguinho daquela assadeira, farofa, e fui para casa, levei para lá, enquanto ela fazia o arroz, sentei no sofá, abri o jornal classificado, imóveis, tem um anúncio, leilão da Caixa Econômica Federal, e uma relação de imóveis, os endereços, vários bairros, eu pensei, se tiver bom sucesso, eu quero perto da igreja, Teixeira de Castro, 220, Casa 9, tudo, irmãos, eu dou detalhes, porque não tem diabo que vai desmentir isso. Não tem diabo que vai desmentir isso. Quando eu li o anúncio fez assim, ele saltou como um neon, e Deus falou comigo, essa casa é tua. Essa casa é tua. Aí está lá, propostas, Caixa Econômica Federal Suburbana, Agência Pilares, abolição. Aquela agência em frente à Igreja Católica, junto do cartório. No outro dia, corri para lá. Falei, Luciene, comprei uma casa. Comprar onde? Deus falou comigo. Deus falou comigo. Fui para a Caixa Econômica. Cheguei no gerente de imobiliário. Eu vi o leilão. Sim, tem que fazer a proposta. Eu preenchi a proposta. Eu gosto do número 7, porque eu nasci no dia 7. Eu lembro que eu botei 3.777,77. 7 é o número de Deus. Vou botando 7 em tudo. O valor da época. Preenchi e assinei. O leilão seria 2 da tarde. Antes de 4 horas eu chego na agência. Parei minha motinha, trabalhava de moto. Entrei na agência. Fui lá no final do balcão. O homem está lá dentro lá. Aí o senhor, ele olhou para mim. Espera aí. O que foi? O que é? Aquele jeitinho educado de funcionário de banco, né? Banco Federal. Falei, que teve um leilão hoje de imóvel. Já teve, já acabou. Eu falei, eu sei, é que eu dei proposta. Aí ele olhou para mim. Estou muito ocupado agora, vem depois. Não, eu queria saber o resultado. Tem muito imóvel. Eu falei, é o de Bom Sucesso. Teixeira de Castro, 220, Casa 9. Ele olhou para o lado assim. Já teve com tal de Jaime que ganhou. Eu falei, bem, se não tem homônimo, Jaime sou eu. Irmãos, é só para quem crê. Se você não crê, tampa o teu ouvido agora. Ele levanta, pega o papel, vem no balcão e fala assim, Jaime Soares da Silva, falei, sou eu. Palavras dele, ipsis literis. Tu é maluco, cara? Tu é maluco? Olhei para ele, eu não entendo, estou entendendo. Tu bate bem na cabeça? Caixa Econômica Federal. Falei, não estou entendendo o que o senhor está falando comigo. Você foi ver o imóvel? Falei, não. Tu é maluco. Tu é maluco. Tu não foi ver o imóvel? Falei, não. Vou fazer um negócio contigo que eu nem posso fazer. Eu não posso, vou fazer contigo isso agora. Estou com pena de você. Vai fazer o quê? Eu vou rasgar a proposta,
não vou dar entrada, você não deu proposta, você não veio aqui, então eu rasgo, vai embora, porque senão tu vai estar ferrado. Eu falei, peraí, o que está acontecendo, moço? Tu foi ver o imóvel? Não. Ô, seu doido, esse imóvel está invadido há mais de 10 anos. Ninguém deu proposta nesse imóvel. Porque quem tentou ir lá, a mulher falou que não sai nem morta, quem está na casa. Se você assinar isso aqui, você vai dar uma casa para a pessoa que invadiu a casa. Nunca vai ser tua. Tem a lei do uso capião, ela nunca vai ser tua a casa. Aí você treme, não treme? Treme ou não treme? Treme, claro. Você é carne, é osso. Mas você conhece a Escritura? Você crê em Deus? Eu quase falei, então tá, rasga. Quase. Veio para falar. Mas é bom ser crente ainda. É bom confiar em Deus. Diga assim, é bom confiar em Deus. É bom confiar em Deus. É melhor confiar em Deus. Aí eu falei, mas foi Deus que mandou fazer isso. Deus me disse que a casa é minha. Deus me disse que a casa é minha. Vou rasgar. Mas espera aí. Deus me disse que a casa é minha. E Deus me deu uma paz. Ele confirmou aqui dentro, a casa é minha. Eu falei, moço, eu vou assinar o papel. Ô meu jovem, tu é muito novo, tu é inexperiente. Tu tem pai? Chama o teu pai para vir aqui, eu vou explicar para ele. Falei, meu amigo, você entendeu? Eu vou assinar o papel, me dá o papel. Assinei. Se deu mal, cara, se acabou, tu vai se arrebentar. Maldição do diabo, era o capeta, o diabo falando. Saí dali, peguei a moto, fui pela primeira vez ver a casa. Eu comprei um leilão numa casa, sem ver, porque Deus falou. Diga assim, eu creio no livro. Eu creio na voz de Deus. Você crê na voz de Deus? Paro a moto, Teixeira de Castro, e vou entrando, e vem saindo uma mulher. Na época eu fazia direito na Suam. Frequentava muito a biblioteca, Vadimé, com vários livros para não comprar, eu estudava na biblioteca. Já estava no último ano de direito, ela me veio e falou assim, doutor, eu falei, ô minha linda, está fazendo o que aqui? Ela falou assim, eu moro aqui. Que linda, que legal. Ela era a moça da biblioteca que nos dava o livro. A gente pedia, me dá penal, me dá comercial, aí ia lá pegar. Eu falei, que legal, poxa, vamos ser vizinhos. Ela mudou o semblante. Você vai morar aqui? Eu falei, acabei de comprar uma casa no leilão. Quando eu falei isso, o bichinho entrou nela. Não saia. Botei todo mundo para correr. Doutor, vai ser, o senhor também vai ser, vai correr. Não tenho dinheiro, sou uma mulher sozinha, moro com minha filha. Não tenho para onde ir, não posso morar longe, porque eu trabalho até na faculdade até 10 e pouca, deixo minha filha adolescente em casa, e qualquer emergência dá para correr aqui em casa. Não tem onde morar. Eu disse para todo mundo que veio aqui, que não saía nunca. Eu não saio. Aí na hora o diabo, fica com o diabo aqui, fica o Espírito Santo aqui. O diabo aqui, senão eu vou botar um processo contrário, eu vou expulsar da ordem de espírito, vou quebrar. O diabo falando. Aí Deus fala assim, eu te entreguei, descansa, eu vou mover. Aí vem uma paz. Eu falei assim, minha linda, a bênção que Deus me deu, eu não aceitaria. Bênção para mim e desgraça para você. Minha primeira palavra para ela. Se Deus vai me abençoar nessa casa, Ele não vai deixar você ao relento. Confia, porque essa batalha tua, agora ela é minha. Agora ela é minha. E entrei em oração. Assinei tudo, veio logo os primeiros pagamentos. Não era financiado em 30 anos pela Caixa. O valor foi pequeno, tipo, pensa hoje uma prestação de R$400. Eu fui pagando. Encontrava ela na faculdade, ela dizia assim, já falei que eu não saio, né? Não tenho onde morar. Eu falei, mas eu estou orando.
orando, oração é ação, né? E comecei a correr atrás dos amigos que Deus nos dá. Aí vão fazer aqui aqueles prédios da Vila do João. Aqueles apartamentos da Vila do João. Aqui, Vila do João e Pinheiro, não sei. Aqueles prédios aqui na linha amarela. Entre Pinheiro e Vila, né? Aí eu comecei a correr. Aí Deus botou no meu caminho um abençoado que gostava de mim. Eu falei, rapaz, eu tenho que ajudar uma pessoa pobre, ganha salário pequeno, mulher sozinha, tem uma filha, não tem onde morar. Eu preciso ajudar. Manda ela lá no setor fazer uma inscrição lá. Eu peguei ela, mandei lá, ela fez a inscrição. E orando, e orando, e orando. Olha, a fila é grande, tem muita gente, mas já tem a inscrição, já está com o número? Então, daqui agora é oração. E oração, 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 oração. Daqui a pouco chega uma carta para ela, para ir lá, tem a triagem da entrevista, para ver o quadro social da pessoa. Quanto a senhora ganha? Quanto ela chega? Salário, ganhava tipo salário mínimo. E qual é a sua renda? Tem mais renda? Não. Tem filho pequeno, tá. Tem alguma propriedade do seu nome? Não. Tem um carro? Não tem nada. Ela não tem nada. Ela não tinha nada. Aí foi passando na peneira, passando na peneira, passando na peneira. Chega a resposta. Ganhou um apartamento. 0 bala. Ninguém tinha morado nele. Aí ela fala, ganhei, mas não tenho dinheiro nem para fazer a mudança. A mudança é minha. Eu sou a mudança. Graneiro, sabe meu nome é Graneiro. Contratei um caminhão de mudança. Eu contratei. Fui lá com o caminhão. Ajudamos a botar os caquinhos dela dentro. Geladeira, fogão, a caminha. Mudamos. Levamos lá. Oramos no apartamento dela. Abençoamos a ela. Ela mudou para junto. Agora próprio dela, no nome dela. Derrubamos praticamente a casa e fizemos um prédio de 3 andares, que está lá até hoje. E eu passei para minha irmã. Está lá até hoje. Churrasqueira, pensa tudo bacana. Por uma única razão. Eu me movi por aquilo que Deus havia falado. Diga, crise produz deduções falsas. Deduções falsas nos afetam. Roubaram o corpo, onde está, não sei. Levaram o corpo. E eles foram e se desorientaram. Um correu mais que o outro teve medo, o outro não entra. Estão desorientados. Por que razão eles creram nisso? Diga assim, pois até então não haviam compreendido as... Você sabe quando você vai morrer? Você vai morrer quando Deus falar assim, chegou o dia. Chegou o dia. Você morre quando Deus falar, chegou o dia. Você não morre antes. Você não é ave. Conhece aquela ave do Natal? Você não é ave. Você é a imagem e semelhança de Deus. Se você não crê nisso, você é a imagem e semelhança. Você só morre no dia que Deus falar, chegou o teu dia. Jó diz que os nossos dias estão contados nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Deus tem a data de cada um deles. Hoje o Valmir completou 80 anos. 80, né, Valmir? 80 anos. Um menino, um jovem, parrudo, forte, mecânico, mexe com motor, com biela, com chassi, debaixo de carro. 80 anos. Você está na mão de Deus. Na mão de Deus. E não tem demônio, não tem nada que tire isso de você. Nada. Ontem na Barra, falei hoje pela manhã, minha esposa narrou impactada. Quantos cânceres, Luciane? 10 câncer numa só pessoa. Estava ontem falando, testemunhando na igreja. Por que tu está sentado aí? Fraca na fé? Está gelado? É o ar? Não, senta aqui, menina.
te converte. 10 câncer, 10 câncer, 10 câncer, 10, não foi um, foram 10, em nome de Jesus, diga assim: Deus controla a minha vida, a minha existência. Deus controla, irmãos. Deus não joga dado. Eu nunca tinha ido a Padre Miguel. Essa jovem morava em Padre Miguel. Nunca. Não conhecia onde era Padre Miguel. Nem sabia. Coronel Tamarindo. Já veio nesse nome desse negócio? Aí eu vou para o IBP fazer seminário. Primeiro amor incendiado. Chego lá para estudar. Primeiro ano de teologia. Tem uma aluna no segundo ano começa a me paquerar. Ah, que luta. Ah, meu Deus. Segundanista, eu era calouro ali. 45 anos de feliz matrimônio. 3 filhos, 6 netos. Alguém que já esteve na beira da morte da maconha, arma no peito. Deus tem o controle da tua vida. Deus te controla, diga assim: Deus me controla. Não tem doença, não tem vírus, não tem nada, é Deus. Pastor, e se falecer? Porque Deus permitiu. Você não morre por causa de nada, você só morre no tempo de Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora só me resta a coroa da justiça. Essa história vai ser a tua. Posso ouvir um amém? Eles não criam na palavra. Aí agora vai chegar o 10, para a ficha cair. Versículo 10. Coloca o 10. Agora olha só. Os discípulos, o que tem? Como voltaram para casa? Alô? Entendeu? Arrasados, frustrados. Sabe como voltaram para casa? Roubaram o corpo. Roubaram o corpo. Já tinha uma desgraça, a desgraça piorou agora. Fracasso, derrota. Voltaram para casa. Eu não quero que você volte para casa hoje assim. Agora, a desgraça pouco é besteira, né? Desgraça pouco é besteira. Olha, detalhes me apaixonam, detalhes me incendeiam. Olha agora o versículo 11. Olha o versículo 11. Vê se você captou. Ó, vê se captou o negócio. Volta o 9, volta o 10, volta o 10. Ó, vou dar uma chance. Vou dar uma chance, hein? Volta o 10, volta o 10. Lê comigo assim. Os discípulos. Versículo 11. Captou alguma coisa? Quem captou vai ganhar um doce. Quem captou vai ganhar um doce. Pensa no timeline, na linha do tempo. Presta atenção. Quem captou vai ganhar um doce. Hã? Pastor Dário Monteiro. Ela não voltou com os discípulos. Ela não voltou para casa. E quem foi que chamou eles, os discípulos? Quem foi que chamou? Ficaram tão desorientados, os dois, que voltaram correndo para casa e deixaram as mulheres lá sozinhas. Diga assim: a crise nos leva a deduções falsas e desorienta. Desorientaram. Eles voltaram para casa arrasados, com uma certeza: roubaram o corpo dele. Perdemos, não sei onde colocaram. E as mulheres que deram a notícia para eles em casa, trancados com medo, ficaram lá sozinhas. Maria estava do lado de fora eu acho que assim: hey, vocês vão para onde? Vocês vão para onde? Não, está com medo, vai para casa. Rapaz, poxa, fica comigo aqui um pouquinho. Domingo. Está amanhecendo. Não. Voltaram para casa. Chorando, abaixou-se, olhou para dentro, versículo 12, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira, aos pés do lugar onde tinha estado Jesus. Olha como é que Deus muda a narrativa. A primeira impressão foi: roubaram, levaram. Agora, elas estão ali, elas veem anjo. Diga assim: anjo não rouba,
abençoa. Agora tem anjo, 2 anjos estão ali. E Pedro, e o outro? Vou para casa. Versículo 13. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, ainda na narrativa dela, no que ela acha: porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Levaram ele, eu não sei onde colocaram ele. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Você pode ler comigo? Elas viram Jesus. E Pedro e o outro estão em casa com medo. Hashtag, fique em casa. E os outros não viram, porque nem tiveram companheirismo, nem tiveram solidariedade. Maria, já que você foi cedinho primeiro e viu que tiraram a pedra, você voltou tudo novamente, nos chamou, nós fomos com você, nós vamos ficar de companhia contigo. Não, voltaram novamente para casa. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Versículo 15. Mulher, por que você está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, eu vou buscar ele, eu vou levar perfume para ele. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou, pode ler comigo? Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Diga-se, quem fica, alcança. Maria, mestre. Irmãos, toda a tristeza foi dissipada, toda a narrativa foi destruída, tudo acabou. Versículo 17, Jesus lhe disse: não se agarre a mim, porque ela queria logo abraçar, sem ajuntamento, Maria, não pode. Não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de... Diga assim, meu Pai e Pai de... Você tem pai, você tem pai. Aqui não tem órfão, você tem pai. Eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de... Diga assim, eu tenho um Pai e tenho um Deus. Você tem pai? Tem um Deus? Amém, amém, amém. Amém. 18. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Seguindo o texto agora. Ao entardecer daquele primeiro, que dia da semana? Domingo. Os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo. Grifa essa expressão, reunidos com as portas trancadas por causa de medo. Deduções erradas nos levam a comportamentos errados. Desorientação, medo, pavor, reclusão. Você conhece alguém que está assim? Você conhece alguém que está assim? Conhece? A igreja não se move pela televisão. Nos movemos pela palavra de Deus. Você gostando ou não de ouvir isso, a igreja se move pela palavra de Deus. Nós não nos movemos pela meteorologia, nós não nos movemos por nada, nos movemos pela palavra de Deus. Nos movemos pela palavra de Deus. Há um pesquisador, um doido, um débil mental, um endemoniado falou que Golias nunca existiu. Golias nunca existiu. Golias é fruto de uma imaginação literária. Você também faz parte disso? Quase que eu mandei uma resenha para ele. Concordo contigo, meu amigo. Eu concordo. Golias nunca existiu. Aliás, nem Golias nem Davi. Nunca existiram. É fruto da imaginação. Os discípulos que tinham estado lá na pedra, lá no túmulo, a pedra rolada, e viram que não tinha corpo,
Eles estão acreditando que aquilo é verdade. Estão agora trancados com medo. Medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e fez o quê? Paz seja convosco. Versículo 20. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Observe isso. Mais uma vez disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei, se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser meus dedos nelas, e a minha mão na marca ao seu lado. Isso aqui são os defensores da ciência, do pragmatismo. Não, a ciência, lembra? Ciência, demônio falando. Divisão no corpo de Cristo. Divisão no corpo de Cristo. Um diz: eu não acredito, não é verdade, eu não acredito. Vocês são ingênuos, vocês são ingênuos, inconsequentes. Eu não acredito, eu tenho que ver, botar meu dedo assim, eu não acredito. Versículo 26. 8 dias depois é quando? Domingo seguinte. Grava isso, irmãos. Isso é Bíblia, pelo amor de Deus. No próximo domingo. Então significa que Tomé passou uma semana inteira dizendo: é um bando de inconsequente, inconsequente. Acredita nesse negócio. Uma semana depois, os discípulos estavam juntos novamente. E dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam o quê? A vacina tem que ser em 2 doses. A primeira visita, ele disse: paz, não tema, mas não resolveu. Uma semana ainda estão com medo. Quando é que esse teu medo vai passar? Quando é que esse teu medo vai passar? Uma semana! Paz seja com vocês! Soprou o Espírito Santo. Ele presente, o sopro do Espírito, a palavra ministrada. Uma semana ainda estão com medo. Quando é que esse medo vai sair de você? Pelo amor de Deus. Quando? Diga: Deus, tira o medo do meu coração. Tira. Uma semana depois estão com medo. Portas trancadas. Novamente: paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: Tomé, põe o seu dedo aqui. Veja minhas mãos. Põe a sua mão, a marca do meu lado. Não seja incrédulo, creia. Você se move pela palavra. Se você crê nisso, você vai saltar muralhas. Se você crê nisso, você vai viver coisa que você não imagina que vai viver. Você vai viver. Você se move pela palavra. Versículo 28. Meu Senhor, meu Deus, disse Tomé. Vamos embora. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creram sem me ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que você creia, para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Eu quero terminar essa noite, essa mensagem, dando para você um esclarecimento, dando a você uma ferramenta. Grava isso. É uma aula de teologia, é um ensinamento, é uma ferramenta. A Bíblia registra 4 manifestações do ministério de Jesus, da vida de Jesus, para a sua igreja, para o seu povo. Eu disse quantas?
Deus tem 4 tempos em Jesus para mim e para você. Como sair da crise? Diga assim: Deus reservou 4 tempos do Cristo para o seu povo. Grava isso. Nunca mais esqueça. Quanto tempo? 4. 4 tempos. 4 períodos. Primeiro tempo. Os primeiros 30 anos de Jesus. Anonimato. Ele é anônimo até a adolescência e a sua maturidade entrar em cena. Diga: primeiro tempo, o que ele é? Anônimo. Os primeiros 30 anos, Jesus foi o quê? Anônimo. Ele aparece na adolescência, 12 anos, sai de cena e aparece lá na frente depois. Segundo tempo de Jesus, os 3 anos públicos do seu ministério. Diga: primeiro tempo, anonimato. Diga: 30 anos, anônimo. Diga: 3 anos, ministério público. Milagres, maravilhas, curas, manifestação pública. Terceiro tempo de Jesus, os 6 últimos meses, de Hermon à cruz, de Hermon a Jerusalém. Primeiro tempo, 30 anos anônimo. Segundo tempo, 3 anos, ministério público. Terceiro tempo, 6 meses, de Hermon à cruz, a Jerusalém. 6 meses. Quarto e mais importante tempo. Quarto e mais importante tempo. É exatamente a vacina, o remédio, para curar a crise de João 20 e 21. Isso é só Bíblia, meu irmão. Se você não mergulhar nesse livro, você nunca vai sair da crise. Repetindo para não errar a questão. Diga assim: primeiro tempo, diz para mim, primeiro tempo, quanto tempo? 30 anos. Diga: anonimato. Segundo tempo, 3 anos, ministério público. Terceiro tempo, 6 meses, final do ministério. De Hermon à cruz. Quarto tempo, Atos, capítulo 1. A gente lê e passa batido. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Leia comigo esse versículo aqui. Versículo 1 em diante, para facilitar você. Atos, capítulo 1. Nunca mais esqueça disso, porque tem um rema de Deus. Dá para ler? É só pouquinho, vamos embora. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, apareceu aos apóstolos diversas vezes. Grife essa expressão, colore. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muito, pode fazer tudo. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava o quê? Estava o quê? Vivo. E lhes falou do reino. Grava isso, nunca mais esqueça. Deus revelou Jesus para nós em 4 etapas. Você não pode mais esquecer isso. Primeira temporada, quanto tempo? Segunda temporada, ministério. Terceira temporada, 6 meses, de Hermon a Jerusalém. Quarta temporada, quanto? 40 dias. A primeira temporada foi anônimo. A segunda temporada foi público, para o público geral. Hoje seria TV.
Hoje seria as mídias, o Face, Instagram, Twitter, público. A terceira temporada, para um grupo mais restrito. A Via Crucis, um grupo mais menor um pouco. A quarta temporada, diga assim, durante os 40 dias, após o seu sofrimento e morte. Grife essa expressão, sublinhe. Jesus apareceu aos, o quê? Aqui tem fariseu, aqui tem religiosos, aqui tem multidão, aqui tem povos. A quarta etapa foi para quem? Diga assim, o grupo restrito. A família mais perto. O grupo restrito. Agora a cereja vai vir agora. A cereja agora é agora. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto, o quê? A crise só é resolvida quando nós nos sentamos à mesa com Ele. A crise só sai quando a gente volta para a mesa com Ele. Nesta noite, o Espírito brada nesta casa. Vem para a mesa com Ele. Vem para a mesa com Ele. Vem, Portugal, Espanha, Polônia, vem para a mesa com Ele. Você pode ler com entonação, diga assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. Diga assim, na mesa tem voz de comando. Na mesa tem graça, tem unção. Na mesa. É na mesa que o pão vai ser repartido. Agora olhe o versículo 5, olha o 5, vamos para o 5. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Na mesa tem promessa, na mesa tem graça, na mesa tem promessa que vai chegar. Ela é anunciada na mesa. Diga-se, a mesa revela segredos. A mesa revela segredos. Versículo 6. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram. Diga assim, a mesa abre espaço para perguntas. Na mesa, em torno da mesa. Sabe quem está ali? Os apóstolos, só o grupinho restrito. Aqui não tem multidão, aqui não tem fariseu, saduceu, aqui só tem apóstolo da mesa. Deus te convida hoje, vem para a mesa. Vem para a mesa. Então, dá cor nisso aí, dá uma cor vermelha. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram, na mesa, Senhor, será esse momento que vai ser restaurado o reino de Israel? Senhor, vai ser agora. A mesa é tempo de desvendar segredos. A mesa, Deus revela segredos. A mesa, Deus fala sobre o futuro. O futuro é revelado na mesa. O futuro é contado na mesa. O futuro é mostrado na mesa. Senhor, vai ser agora que tu vai fazer isso. Vai ser agora. Versículo 7. Ele respondeu, diga assim, na mesa tem pergunta e tem resposta. Na mesa tem pergunta. O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. O futuro é determinado pelo OMS, URAN, Butantan, Fiocruz. O futuro é determinado por quem? Você crê nisso? Diga assim, eu creio que o futuro já é determinado pelo Pai. Você crê nisso hoje?
Mas de verdade mesmo? Você crê de verdade mesmo? Você crê nisso mesmo? Diga assim: eu creio que o Pai já determinou o tempo e a ocasião. Diga: eu creio. Eu creio. Eu creio. Você crê nisso? Se você crê, você pode dar glória a Deus. Eu creio, eu creio. Aí não cabe a vocês conjecturar, não cabe a vocês ficar. Descansa. O Pai já determinou. O Pai já determinou. Eu queria que você desse um glória a Deus, porque o Pai já determinou. O Pai já determinou. O Pai já determinou. O Pai determinou o que vai acontecer. O Pai já determinou. Lembra de Abigail, que não vigiou, casou com um endemoniado chamado Nabal? Lembra daquilo? Ela não sabe que Deus vai tirar Nabal e vai dar um Davi para ela. O Pai já determinou. Diga para quem está perto de você, se você crê nisso. Diga assim: o Pai já determinou o teu futuro. O Pai já determinou o teu futuro. O Pai já determinou o teu futuro. O teu futuro já está determinado pelo Pai. Bota o 8, vamos para o 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas, o quê? Testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e lugares distantes da terra. Diga assim: o Pai determinou um futuro glorioso para a igreja. O futuro que o Pai determinou para a igreja é um futuro missionário. É um futuro de missões, é um futuro de espalhar a palavra pelo mundo. O Pai já determinou. Se você crê nisso, diga glória a Deus, diga amém, diga assim: eu creio nisso. Pastor, vai morrer todo mundo do Covid. Isso você fala. O Pai determinou. O Pai determinou. O Pai determinou. E o Pai não mente. O Pai não mente. O Pai, vocês receberão poder. Eu creio, irmãos, que vem um avivamento de poder sobre a terra antes da volta de Jesus. Eu creio. E já começou. Falei agora em Juiz de Fora de você viu, pastor? Uma igreja batista com 10.800 lugares. Isso não é coisa menos, não. Isso é coisa séria. Vem, irmãos, vem um derramamento do Espírito Santo. Porque Deus mente, irmãos. Deus mente. Sabe qual é o país hoje do planeta Terra que está tendo mais conversão no planeta hoje? Alguém sabe? Eu assino alguns comentários de fora. Sabe qual é o país? China! Eu disse China! Tem mais crente hoje na China que membro do Partido Comunista Chinês. Irmãos, Deus está salvando assim meu irmão, assim ó, o que tem de chinês aceitando Jesus. Deus está acabando com a China, irmãos. A China vai virar cristã daqui a pouco. Tem mais crente na China que membro do Partido Comunista. Eu disse hoje, agora, com toda a pressão, sem ter Bíblia, sem ter, irmãos, uma pressão doida, mas o povo está aceitando assim por ataque, assim. Deus mente, igreja. Deus mente. Você pode ler comigo isso? Bem alto. 1, 2, 3. E depois que ele fala isso, entra o versículo 9. Olha, essa foi a última palavra dele. Diga assim: depois de ter dito isso, ele se escondeu num buraco, foi para o inferno, foi para um bar beber, foi tomar vacina. Depois de ter dito isso, o que tem? Foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Você crê nisso hoje? Diz assim: a solução para a crise é vir para a mesa. A solução para a crise é sentar à mesa com ele. A solução para a crise é sentar à mesa. Então não falte a Santa Ceia. Domingo próximo que vem teremos Santa Ceia. Não falte a Santa Ceia. Não falte por nada. Não falte por nada a Santa Ceia. Não deixe a mesa do Senhor. Irmãos, na mesa tem revelação, na mesa tem conhecimento, na mesa tem ministração, na mesa tem glória.
Na mesa tem mudança de mente. Na mesa tem mudança de mente. A dedução daquela santa mulher, roubaram um corpo, porque ela viu a pedra fora do lugar. Ela estava enganada. E ela divulgou uma mentira. Ela divulgou uma coisa que não era verdade. Aí o que o Senhor faz? Vai ministrando. Vocês estão assim, paz. Vai ministrando paz. Vai ministrando, para mudar. Mesmo assim ainda está difícil. O que Ele faz agora? Agora é só 40. Primeiro tempo, 3 anos, anônimo. Segundo tempo, 30 anos anônimo. Segundo tempo, 3 anos, ministério público. Terceiro tempo, 6 meses, irmão à cruz. Quarto período, grupo fechado, só para os íntimos. Eu quero chamar você hoje para esse grupo fechado. Você vai fazer parte do grupo da mesa. Queria que você dissesse amém. Há um hino que nós cantamos, "Oh, leva-me à sala". Eu quero que você hoje venha para esse grupo. Você hoje vai vir para esse grupo agora em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração nesta noite, por pessoas que estão aqui conosco. Pastor, eu estou vivendo uma crise, eu tenho voltado para casa, não tenho voltado bem para casa, eu não tenho voltado, eu saio, eu volto tenso, pastor, eu não tenho voltado bem para casa. Você vai voltar bem hoje. Hoje você vai voltar bem, porque Deus vai empoderar você, Deus vai revestir você. Você está aqui hoje, você está me ouvindo, você está me entendendo o que foi pregado hoje? Amém? Diga assim, a mesa é o remédio para a crise. Você crê nisso hoje? A mesa é o remédio. Deixa Ele partir o pão para você. Você lembra, esse texto se repete, sabe aonde? Os discípulos a caminho de Emaús. Lembra? Na estrada, pânico, desespero, angústia, não dá mais. Você não... Lembra a crise de Emaús? Mas quando ele entra na casa e ele faz o quê? Parte o pão. A crise termina. Diga assim, na mesa, a crise vai embora. Fique em pé, meu irmão, em nome de Jesus. Pastor, lá em casa eu estou brigando com a esposa está brigando comigo. Eu tenho um convite para você. Vem para a mesa. Na mesa, a contenda cessa. Na mesa, as dúvidas são dissipadas. Na mesa, a confusão termina. Na mesa, a desesperança cessa. Na mesa. Eu vou perguntar, mas não diga, não quero que você diga. Mas eu vou perguntar, só responde para você. Quando foi a tua última Santa Ceia? Não responde. Quando foi a última Santa Ceia que você esteve presente? Ou, quantas Santas Ceias você tem faltado? Quantas Santas Ceias? Aí você bota a culpa no Covid, né? Pastor, eu não estou indo por causa do negócio. Não faz isso não. Não falte Santa Ceia. Pastor, eu ainda não posso me batizar. Prepare-se para você vai se batizar. Prepare-se. Você vai passar pelas águas. Prepare-se. Há uma classe de discipulado para você. Há uma classe de preparação para casamento aqui na igreja, todo domingo. Há um curso para casamento. Eu quero você em torno da mesa. Eu quero você em torno da mesa. Não sou eu que quero, é Deus que quer. A celebração mais importante ao partir do pão é na mesa que a gente pode fazer as perguntas. É na mesa que Ele responde as perguntas. Ele responde. É na mesa que Ele revela o futuro. Vocês serão testemunhas. É na mesa. Na mesa que você recebe um destino. Agora, olha uma pérola. Nós lemos João 20, versículo 10. Lembra? Bota lá João 20, 10. João 20, 10. Leia comigo. Os discípulos voltaram para casa. Agora, vamos ler Atos 1 e versículo 8. Bota o 8. Você pode ler comigo? Grifa essa expressão, nunca mais esqueça disso. Isso é um rema de Deus. Grifa essa, não, volta o 8. Primeiro volta o 8. Volta o 8. Grifa essa expressão.
E serão minhas testemunhas dali, e serão minhas testemunhas, toda essa parte final, colore isso aí, observe isso, isso é um rema, hein? E serão minhas o quê? Sabe o que ele está dizendo aqui? Diga assim: propósito, missão, destino, futuro. Agora vamos para João 20:10. João 20:10. Os discípulos, o quê? Escute isso, nunca mais esqueça. Quem volta para casa só tem passado. Quem volta para casa só tem passado. Quem volta para casa só tem para contar o que aconteceu até chegar em casa. Quem vai para a mesa recebe um futuro. Você entendeu ou não entendeu? Está difícil? Quem vai para casa, quem volta para casa, só tem para falar em casa o que aconteceu até chegar em casa. Quem vai para a mesa recebe um futuro, recebe um destino, recebe uma missão. Você quer viver de passado ou de destino de Deus? Você escolhe hoje. Diga assim: na mesa eu recebo um destino, na mesa eu recebo um propósito. Você entendeu isso hoje? Foi fácil? Está difícil? Diga assim: na mesa Deus me dá um destino, Deus me dá um propósito, Deus me dá uma missão. Está claro isso? Está claro isso? Está claro isso? E a missão que Deus dá é sem limite. Olha, a missão, volta lá, Atos 1:8. A missão de Deus é sem limite. Quem volta para casa só tem passado. Quem vai para a mesa ganha um futuro. Está claro ou não? Tem que falar mais claro, tem que desenhar. Você entendeu? Diga assim: na mesa é lugar de receber o futuro. Sublinha, bota um tracinho embaixo. Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Sublinha essa expressão. Diga assim: missão, propósito, destino, futuro. Deus te convocou hoje para isso. Deixar o passado e ir para a mesa receber isso aí. Você crê que Deus pode te usar? Você crê que Deus pode te enviar? Você crê nisso? Deus pode te enviar? Você crê nisso? Deus pode te mandar te comissionar? Eu quero fazer um pedido hoje, quero fazer um desafio a você hoje que está aqui. Pastor, eu estava meio preso no passado. Sabe o que é passado? Pastor, meu primo morreu, minha prima morreu, minha mãe morreu. Pastor, meu vizinho morreu, meu amigo morreu, meu parente morreu. Você vai viver com um obituário? Deus te trouxe hoje aqui, porque Deus tem um destino para você. Essa palavra é para você. Então os que estavam com ele perguntaram: tá aí, e serão minhas testemunhas. Deus tem um destino para você. Você que tem sentido um chamado de Deus para a obra, para trabalhar na escola dominical, para trabalhar na igreja, para trabalhar numa congregação. Você que tem sentido o coração queimar, eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por você hoje. Eu quero falar com Deus hoje por tua vida. Eu quero orar por você. Você está aqui hoje, pastor, eu quero me libertar dessa coisa, desse passado que me aprisiona em casa. Então voltaram para casa com uma narrativa mentirosa, voltaram para casa com uma mentira no coração. Sabe como voltaram para casa? Roubaram o corpo de Jesus, levaram o corpo dele, não sabemos onde está. Voltaram para casa com uma mentira no coração. Deus trouxe você hoje aqui para dizer para você: eu quero mudar isso, quero te dar um destino, quero te dar um propósito. Você vai ser usado, você vai ser enviado, você vai ser pregador, você vai ganhar almas, Deus vai te usar. Você está aqui hoje, você quer hoje fazer uma aliança com Deus? Sai do teu lugar e vem à frente agora, em nome do Senhor Jesus.